Alô, galera ligada no Simplesmente Pai. Estamos aqui com o Renato, meu amigo. Obrigado, Renato, por ter vindo. A gente está no quadro Que História Você Quer Contar. Ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. Just call my name, I'll be there in a hurry. You don't have to worry, Oh, baby, there ain't no mountain high enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. O Renato tem uma história bem bacana para contar pra gente e, na verdade, eu vou deixar ele falar, né? Renato, eu sei que você tem uma história bacana para nos contar. Você é o pai do Vitor e o pai do Guilherme que está vindo, né? Isso aí. E aí eu queria que você contasse um pouco da tua história, um pouco dos desafios que você teve em relação a isso, que o pessoal está ávido para saber sobre você. Aham. Vamos lá. Eu sou o pai do Vitor, nosso primeiro filho. A gestação aconteceu assim, a mil maravilhas. Não tivemos nenhuma surpresa, nenhum problema durante a gestação. O Vitor veio com umas 3 semanas de antecedência, foi apressadinho, E a princípio tudo bem, e a surpresa veio na hora do parto. Quando o Vitor nasceu, o pediatra, chegou para mim e falou que o Vitor tinha síndrome de Down. Uhum. Enfim, foi aquele choque, Ou seja, vocês não sabiam antes. Não. Vocês souberam na hora do parto. na hora do parto. Uhum. Na hora do parto. Todos os exames que a gente fez não deu nada. Assim, aqueles exames que eles não são 100% Sim. certos, É muito dentro de estatística. Então, nas estatísticas não deu nada. Enfim, aí ele nasceu, o médico chegou para mim e falou que o Vitor tinha síndrome de Down. Meu mundo meio que caiu, assim, Eu nunca tinha tido uma experiência dessa, eu nunca, tive contato com pessoas com síndrome de Down. Eu tinha um preconceito que acho que, assim, não era uma coisa familiar para mim. Então, a gente tem aquele preconceito, a gente tem alguns estereótipos, da pessoa com síndrome de Down. E aí eu comecei a viajar, eu não conseguia conversar com a Michelle, não soube como falar para ela, ou como conversar com ela, nem com a família. Eu fui absorvendo isso, assim, foi a primeira noite que era para ter sido a melhor noite da nossa vida, Nossa primeira noite com o nosso filho, e acabou sendo a pior noite ao mesmo tempo, porque a gente não sabia o que vinha a partir daí. Agora é legal você estar falando isso porque é interessante você saber qual foi a sua fragilidade naquele momento, Assim, tem muita gente que pode estar pensando assim, não, tudo bem, e tá tudo certo, e não é isso. O Renato tá falando aqui, olha, eu tomei um baque, eu tomei um susto. A primeira noite foi uma primeira noite para mim que foi, assim, pensar, não sabia como falar com a minha esposa. Eu acho que, assim, é disso que a gente está falando, Renato, assim, de superação. E realmente, eu acho que o mundo não é mil maravilhas, Mas como é que você superou isso? Como é que você... Então, assim, eu e a Michelle, a gente tem uma relação, assim, muito íntima de conversar. Tudo a gente conversa, é uma relação muito aberta, muito transparente. E eu falei, a gente tem que conversar. Então, a gente começou a conversar e começamos a pedir ajuda. Isso é uma coisa que eu acredito que nem todo mundo tem essa capacidade, de abaixar a guarda e pedir ajuda. Começamos pelos familiares, os pais dela, os meus pais, irmãos, as pessoas mais próximas mesmo. Inclusive minha terapeuta, eu liguei para ela na hora e ela falou, tô indo para aí. Enfim, a gente conversou e isso tudo aconteceu naqueles 2 diazinhos de hospital, assim. A gente conversou muito e tal, e
enfim, depois de choramos tudo que a gente tinha que chorar ali, Uhum. quando a gente saiu dali, parece que a gente saiu com uma outra perspectiva. Sim. Eu acho que essa conversa, apesar de pouco tempo, acho que meio que moldou ali um pouco já a nossa cabeça de como a gente vai, como a gente iria Lidar com a situação. Uhum. Exatamente. Isso quando vocês saíram do hospital. Quando a gente saiu da maternidade. Entendi. Então assim, a gente saiu com ele no colo, parece meio feio o que eu vou dizer, mas é a verdade, a gente saiu com um pouco de vergonha pelo fato de, assim, caramba, será que as pessoas estão olhando? Uhum. Será que tem algum problema? Enfim, é deficiente físico? Não é? O que é? A gente não sabia muito ainda, não sabia nada, né, sobre isso. Enfim. Mas a gente olhava pra ele, enfim, aquela coisa de filho, né? Você olha, cara, é meu, e ele é perfeito do jeito que ele é. Eu conheço o Vitor, ele é muito lindo. É uma figura. A pena que ele não pôde vir. O Vitor ele não pôde vir, ele tá com a mãe lá, ele pôde vir, mas depois o Renato manda a foto pra gente. Pô, ele é uma figura, todo mundo ama ele, enfim. E aí foi legal que, assim, chegando em casa, aí começou uma outra coisa que é bem legal que a gente tem, que a gente é muito racional, né? Então a gente falou, bom, a gente tem que fazer, o que a gente vai fazer a partir de agora? Os cuidados que qualquer criança precisa, ele também vai precisar. Então isso aí, beleza, a gente vai precisar, já tem a ajuda da família e tudo, só que precisa de uma ajuda a mais. E qual é essa ajuda a mais? Isso que foi legal, porque os amigos, depois que começaram a saber e tudo, todo mundo começou a mandar um post disso, uma notícia dali, eu conheço Queria alguém. participar, né? Todo mundo queria ajudar. Uhum. Então, uma grande amiga minha me mandou um texto de Facebook mesmo, assim, de uma mãe com um filhinho de 1 ano, com síndrome de Down, e um texto fantástico que viralizou e tudo, que chama como é que era? Meu filho tem síndrome de Down, e daí? Então E daí? esse texto foi assim, viralizou pra caramba na época e tal, e eu peguei, vi quem era, entrei em contato com essa mãe. E falei, eu sou o Renato, aconteceu isso comigo e tal, e ela automaticamente já entrou em contato comigo, com a Michelle, começou a dar várias dicas. Bacana. E falou, olha, vai nesse site, tem esse grupo, tem essa associação, tem esse movimento, tem esses pais que passaram pela mesma coisa que você e tal. E assim, em uma semana, parecia que a gente tinha um background assim, gigantesco. Estava munido de todas as informações que você Exatamente. precisava, né? Exatamente, foi uma coisa muito rápida. E a partir dos 15 dias, o Vitor já começou a fazer fisioterapia e fonoaudiologia. Então, uma das coisas muito importantes para a criança com síndrome de Down é a estimulação precoce, né? Ou seja, é você fazer com que ele tenha os movimentos mais rápidos do que um bebê normal. Não, na Não. verdade o que acontece? Ele tem a capacidade dele de aprendizado é um pouco menor do que um bebê comum, tá? Então assim, eu não vou explicar em detalhes técnicos, porque também enfim, é uma coisa muito grande, muito ampla, mas é basicamente isso. Tanto a parte motora quanto a parte cognitiva, ele tem um atraso, tá? Vou ligar essas razões. Então a gente tem que estimular, digamos assim, o dobro, o triplo de uma criança normal. Então assim, uma criança normal, né? Ele é normal também. Uma criança sem síndrome de Down, digamos assim. Lógico. Mas você sabe que a criança com 3 meses vai começar a rolar, com 5 meses vai sentar e com 1 ano vai começar a andar. Você sabe disso, você só vai acompanhando e vai dando aquele estímulo ali, mas você sabe que a criança naturalmente ela vai chegar naquele padrão ali de a ordem natural da coisa. Exatamente. É Com a criança com síndrome de Down, não. Se você não estimular, ela não vai. Então assim, existem casos,
enfim, que a gente descobriu e tal, é que com crianças com 4 anos e meio que não andam. Criança com 9 anos que não falam. Por quê? Porque não é estimulado. Então, assim, eles têm uma dificuldade de aprendizado mais lento, digamos assim. Então, assim, tem que estimular. E desde o iniciozinho. Então, assim, o Vitor começou a fisioterapia e a fono em casa com 15 dias e ele faz até hoje. Ele está com 2 anos e 3 meses. Por exemplo, eu estava falando de andar. O normal para uma criança andar a partir de 1 ano, ele começa a dar os primeiros passinhos. O Vitor foi dar os primeiros passinhos com 1 ano e 8 meses. E começou a andar mesmo. Isso sendo estimulado. Sendo estimulado. Isso é importante. Sendo Então, estimulado, é importante, tá bom. exatamente. Para a criança com síndrome de Down, eu acho que é até rápido. Enfim, porque a gente tem contato com outros pais, e a gente sabe, né? O meu andou com 2 e 4, o meu andou com 3, o meu andou com 2 e meio, o Vitor andou com 2 e 1. Assim, que ele pegou e foi embora dando os primeiros passinhos sem apoiar, né? Assim. Então ele está há 2 meses aí dando os passinhos dele. Bacana. E Renato, me conta um pouquinho aqui. Eu vejo muito ele brincando com as crianças ali embaixo, ali pela quadra de tênis e assim, parece uma criança, como você falou, uma criança que não tem síndrome de Down. Ele se junta com todo mundo, brinca. Como é que é o convívio com as crianças? Como é que é isso? Então, a gente começou a reparar no final do ano passado que ele estava um pouco antissocial, digamos assim. Isso foi uma preocupação nossa. A fisioterapia vinha bem, a fono também vinha relativamente bem, mas a gente viu que o social ele meio que se excluía. Assim, ele ia para o parquinho, ele brincava mil maravilhas. Quando começava a chegar outras crianças, ele se excluía, ficava num cantinho só observando. A gente falou, a gente tem que trabalhar isso aí. Então a gente decidiu botar ele na creche, na escolinha. Enfim, aí conversamos, né, com a coordenação, com os professores, a gente está botando e tal. E a gente foi percebendo que foi realmente acontecendo uma melhora. E acho que, sei lá, depois de 6 meses de escola, ele perdeu isso. E não, é importante. Você colocou ele na escola. É uma escola com outras crianças. Comum. É uma escola comum, regular, que tem experiência em aceitar, digamos assim, crianças com deficiência, né? Foi até um dos motivos da gente escolher essa escola, porque a gente viu que, enfim, naquele tour ali que a gente, para conhecer a escola e tal, que a gente fez, a gente reparou que tinham outras crianças com outras deficiências, tinham crianças com síndrome de Down também na escola, mas tinham crianças com autismo, tinham crianças com deficiência, enfim, motora ou amputada, enfim. Então era uma escola que trabalhava essa coisa da inclusão naturalmente. E vai ser importante, porque aí tá todo mundo junto, todo mundo misturado, todos nós somos iguais, né? Esse eu acho que é o conceito, né? Exatamente, porque aí o que acontece? Você não pode pensar na inclusão já excluindo, né? Tipo, vou fazer um grupo só dos síndrome de Down ou só de quem enfim, tem autismo, porque aí você já exclui. Sim. Então você bota e ela, assim, a dificuldade da criança, ela é a seguinte, por exemplo, vamos pegar o Vitor, né, que é o que eu estou perto ali. Ele tem a dificuldade de andar. Todas as crianças estavam andando, menos ele. Aí se eu pego e boto ele num grupo dos que não andam, talvez ele atrasa mais ainda. Então assim, ele estava ali, porque assim, a gente percebe isso, ele não. Ele está no tempo dele. Então, assim, ele era mais um ali, as outras crianças não percebem nada, então assim, o preconceito está muito, acho que, nos adultos, né? As crianças estão ali, lidam como mais um e brincam com ele da forma que ele consegue e da forma que o outro consegue. Agora, para finalizar, eu acho, qual o papel do pai nesse processo?
cara, é fundamental, né? Tipo, uma coisa que eu muito com a Michelle, que tem muitos pais assim, que falam, não, porque eu vou ajudar a minha esposa e tal, assim, o pai ele não ajuda a esposa, o pai ele ajuda o filho, junto com a esposa. A gente Então, pensa assim no simplesmente pai. Isso aí, assim, é óbvio que cada um tem a sua função, né? No comecinho ali, mamar é aquela proximidade, assim, aquele apego muito com a mãe. Agora já estamos entrando numa outra fase, mas, enfim, pensando na família como um só, né? Onde cada um tem a sua função, a importância tem que ser igual, assim. Então, assim, no meu caso, eu tive a tranquilidade de pesquisar, o pé no chão, de pedir apoio, de ler sobre o assunto, de estudar o assunto. Muitas coisas eu passava para a Michelle, olha, a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, vamos procurar um profissional assim, vamos procurar esse método e tal. Então, assim... Se interessar de verdade, né? Profundamente no assunto. Parece que a gente fez uma faculdade ali em 2 semanas. Bacana. Então, para poder... É nosso filho, né? Então, assim, a gente tem que pensar isso. Quero dar o melhor para nosso filho. Então, mas é exatamente isso. Você não está achando que você está fazendo nada demais, né? Você está achando que, assim, eu estou fazendo simplesmente o que eu preciso fazer. A vida me botou esse desafio e é esse desafio que eu vou ter que seguir. Bacana, cara. Renato, só tenho que te agradecer. Obrigado. Tem muita gente que vai ver a gente aqui. Vai ter algum tipo de pergunta, inclusive, e qualquer pergunta que vier eu posso direcionar ao Renato, Claro. porque ele, como ele disse, ele já fez um MBA de como criar um filho com síndrome de Down, e é bem bacana. Uma coisa legal, desculpa, Não, pode falar. Uma coisa legal é exatamente isso. Quando eu precisei, eu tive assim uma ajuda de inúmeros pais, né, pai e mãe, que passavam pela mesma experiência, já tinham passado pela mesma experiência que eu. E eu já tive a oportunidade de ajudar um ou dois. Bacana. E acaba que a gente vira referência. Um amigo meu, tem um amigo que teve um filho com síndrome de Down. Ah, Renato, você, entra em contato com esse meu amigo, ele teve um filho, ele tá meio perdido e tal. Eu falei, não, beleza. Já liguei pro cara e já dei umas dicas e tal. O filho dele já tá com 1 aninho aí, a gente acompanha pelo Facebook. Você se sente bem, né? Ah, claro, a gente segue, né? Segue a corrente, né? A gente recebeu essa ajuda, a gente passa essa ajuda. Bacana. E, enfim, eu posso ajudar na experiência que eu tenho, mas o Vitor nunca teve 5, nunca teve 10, nunca teve 15. Então, com certeza eu vou precisar de ajuda ainda, e conforme ele for crescendo. Legal. Muito bacana. Estamos aqui com o Renato. Renato, mais uma vez, cara, muito obrigado. Vai ser de grande valia aí para muita gente que está nos assistindo. Legal. Todos nós temos uma história. Que história você quer contar?